Damos início ao painel da BDI, Bioeconomia e Desenvolvimento na Amazônia. Neste painel, iremos apresentar como a bioeconomia pode ser o elo entre a preservação da biodiversidade e a industrialização sustentável na Amazônia. Explorar como vocacionar o polo industrial de Manaus para as oportunidades da bioeconomia na região e identificar políticas públicas e melhores práticas para incentivar a bioeconomia na região amazônica, incluindo o uso de biotecnologia e o respeito ao conhecimento tradicional. Estão no palco aqui conosco a subsecretária de Ciência e Tecnologia para a Amazônia do MCTI, Tanara Lauschner, o diretor-geral do Centro de Bionegócios da Amazônia, CBA, Márcio dos Santos, o presidente da Fiero e do Instituto Amazônia Mais 21 e vice-presidente da CNI, Marcelo Tomé, a diretora adjunta de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, Gabriela Savian, a diretora da OTCA, Vanessa Graziotin, a assessora especial e líder do projeto ABDI na COP, Neide Freitas, que fará a moderação deste painel. Neide, a palavra é sua. Ok. Muito obrigada. A ABDI agradece a presença de todos e agradece especialmente aos nossos painelistas por dedicar esse tempo para esse debate que a gente considera que é estratégico para a Amazônia, mas também para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Nós gostaríamos de, antes de iniciar, falar de algumas iniciativas importantes que a ABDI tem realizado com essa pauta da bioeconomia. Uma dessas iniciativas é com o IPAM. Com o IPAM, a gente está realizando todo o mapeamento da bioeconomia na Amazônia, ou seja, o IPAM está fazendo um levantamento minucioso de quais as empresas, quais os pequenos negócios, os médios negócios, os grandes negócios que acontecem na Amazônia, que tem como seu insumo principal algo da bioeconomia. Então, esse é um projeto muito importante. A Gabriela, durante a fala dela, vai falar um pouco para a gente de como está se desenvolvendo esse trabalho. A ABDI também está desenvolvendo, junto com o CBA, um trabalho importante que vai transformar o CBA no hub para empresas ligadas à bioeconomia na Amazônia. E a gente também, junto com o Instituto Amazônia Mais 21, do qual a ABDI tem muito orgulho de ser parceira, de estar tentando buscar mudar a realidade na Amazônia junto. A gente tem um conjunto de projetos, agora com o pessoal do café, mas também a gente hoje aqui vai fazer, inclusive, um anúncio importante que eu não vou aqui adiantar, que também ainda impulsionará ainda mais esse nosso trabalho ali voltado para a região amazônica. Bom, a ABDI ela procura e ela entende que a bioeconomia é um conceito inovador, inovador no sentido, e que pode transformar a realidade na Amazônia. A gente entende que a Amazônia está produzindo na Amazônia, não é produzir em qualquer outro lugar do país. Você tem à sua disposição uma biodiversidade única e com ciência. Por isso que também a gente fez questão de ter o Ministério de Ciência e Tecnologia aqui com a gente, porque a gente entende que com inovação a gente vai conseguir transformar essa biodiversidade em insumos para todo o nosso setor produtivo. A nossa ideia hoje, a gente sabe que a gente tem um polo industrial de Manaus, que hoje ele consome muito pouco dessa biodiversidade da Amazônia como insumo para a sua produção. E uma das nossas metas é a gente vocacionar o polo industrial de Manaus para que ele aproveite todas as oportunidades da biodiversidade da Amazônia. Então, aqui nesse painel, a gente vai buscar, são temas que alguns que a gente já conversa bastante, outros que a gente está iniciando a conversar sobre eles, como essa questão do polo industrial de Manaus, que a gente precisa trazer para a mesa. Então, a gente convidou a OTCA, o IPAM, o CBA, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Instituto Amazônia Mais 21, para que a gente possa hoje trocar uma ideia sobre esses assuntos aqui.
A nossa dinâmica é bem simples. Vocês terão 7 minutos para falar um pouco sobre isso. Em seguida, a gente vai fazer uma perguntinha para cada um, volta, responde e a gente conclui. Então, acho que a gente pode iniciar com a Tanara Lauschner, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para ela falar um pouco desse trabalho do Ministério para a região e de como a gente pode conectar, Tanara, Polo Industrial, Ministério de Ciência e Tecnologia, OTCA, as instituições, o CBA, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para que a gente possa desenvolver, de fato, a nossa Amazônia. Com a palavra, Tanara. Alô? Bem, obrigada, Neide. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito o convite da BDI para participar desse painel, ao mesmo tempo que eu quero parabenizar o trabalho que a BDI vem fazendo e esse olhar importante do desenvolvimento da Amazônia através da indústria, através da inovação. Trazer esse tema, conectando a vocação do Polo Industrial de Manaus, que é interessante que o Polo Industrial de Manaus, por estar na Amazônia, comece a usar mais os produtos da floresta, a aplicar mais a bioeconomia. E eu acho que é importante a gente trazer alguns números, né, para a gente entender assim, do que a gente está falando. A Zona Franca de Manaus ela é uma lei de 1957. Né? Ela foi criada para... O Polo Industrial de Manaus ele foi criado para ter tanto a parte de comércio, de indústria e a parte de agricultura. Quando essa lei foi criada, a ideia era fazer o desenvolvimento econômico e social da região. À época, a gente tinha em Manaus em torno de 500 mil habitantes. Hoje, nós temos em Manaus cerca de 2 milhões de habitantes. Então, a gente teve aí um aumento populacional de 400% na população de Manaus. Além disso, Manaus, hoje, ela é responsável por 80% da economia do Amazonas. E é o 5º PIB de capital no Brasil, além de ser também a 5ª capital mais populosa do país. Então, se a gente olhar por esses números, a gente pode dizer assim, não, de fato, é um modelo exitoso que fez com que a gente tivesse o desenvolvimento da região amazônica. E aí, se a gente olhar também um pouquinho na parte de recursos humanos, né, no início da Zona Franca de Manaus, você praticamente não tinha recursos humanos na cidade para atender a Zona Franca. Né? Então, houve uma importação de muitos engenheiros para trabalharem no Polo Industrial de Manaus. Hoje em dia, nós já temos, né, formação em Manaus para atender o Polo Industrial de Manaus. Então, a gente pode dizer que o Polo Industrial de Manaus também trouxe esse benefício. Além do que a gente tem, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas, que também recebe muito recurso por conta do Polo Industrial de Manaus. Então, nós também temos pesquisas sendo desenvolvidas por conta disso. Mas a questão é que nós tivemos, no governo Dilma, uma prorrogação desse modelo por mais 50 anos a partir de 2023. Então, nós vamos ter mais 50 anos de polo industrial. Eu acho que aí vem esse ponto que a Neide coloca, que é o elo entre o que o polo industrial faz hoje e a necessidade de nós termos mais ciência, mais tecnologia, mais desenvolvimento de produtos para serem industrializados no polo que sejam oriundos da floresta, que sejam produtos da floresta, que sejam oriundos da região. E para isso é que vem a importância de nós termos o desenvolvimento também da ciência e da tecnologia, a importância de nós termos um centro de bionegócios, que o Márcio vai falar depois, na região amazônica. Mas é importante que a gente tenha políticas públicas que permitam, que façam com que essas empresas
também possam usar cada vez mais os recursos da floresta. Porque a gente sabe que, principalmente no início, né, de alguns produtos, isso vai ser mais caro, né, e isso exige muita pesquisa. Então, é preciso também que, do ponto de vista da política pública, exista esse olhar para que as empresas possam cada vez mais usarem, não só nos seus componentes, mas o desenvolvimento de novos produtos. E o que a gente tem feito na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia? Nós temos um programa que se chama o Pro Amazônia, que ele tem 4 linhas de atuação, uma linha na área de infraestrutura, uma linha na área de subvenção de empresas, uma linha na parte de pesquisa em redes, e uma linha de cooperação internacional, que é o que dialoga muito com a OTCA. E um ponto importante em todas essas linhas é que nós temos o protagonismo das instituições que estão na Amazônia Legal. Então, as instituições que estão na Amazônia Legal é que estão à frente dessas pesquisas, que estão à frente dessas ideias. E eu acho que, além disso, é importante destacar que, na Zona Franca de Manaus, existe também uma lei de informática específica para a região da Suframa. Vou tomar uma aguinha. Eu não estou controlando o tempo, Neide. Faltam 2 minutos. Okay, então, está ótimo. Então, a gente, fechando, a gente tem esse programa Pro Amazônia, que a gente já colocou, todos os editais já estão na rua, já foram selecionados, menos ainda o de cooperação internacional. O edital de redes de pesquisadores, que eu penso que é um edital que vai ter resultados muito promissores daqui a uns 2, 3 anos, e a gente pode casar esses resultados inovadores com novos produtos que podem ser desenvolvidos no Polo Industrial de Manaus. E esse edital, que inicialmente era de 150 milhões, com recurso do FNDCT, esse valor foi dobrado para 300 milhões de reais. E aí eu estava falando também da lei de informática. A gente tem no Brasil uma lei de informática para o Brasil todo, mas tem uma lei de informática que é específica para a Amazônia Ocidental, a partir de empresas que geram essa obrigação dentro do Polo Industrial de Manaus, essa obrigação de investimento em P&D. E isso também precisa ser explorado no sentido de conseguir casar alta tecnologia e aqui a gente está falando de tecnologia de inteligência artificial, principalmente, com o que a gente pode fazer com bionegócios, com o que a gente pode fazer com biotecnologia. Então, eu vejo isso também como muito, muito promissor para o futuro do nosso polo. É isso. Obrigada, Neide. Obrigada a você, Tanara. É muito importante, né, esse tema que a Tanara traz aqui para a gente. Nós convidamos para estar aqui no painel conosco, que infelizmente não está possível, que eu acho que é uma ausência sentida quando a gente fala desse tema, que é a Suframa, né? Que é quem tem esse papel junto ao Polo. Mas a Suframa não conseguiu estar aqui conosco. Mas, com certeza, eles estão nesse diálogo conosco e vão procurar se dedicar para que a gente procure vencer esse desafio. Bom, nós vamos passar agora para Gabriela Savian, do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Gabriela, você tem 7 minutos, que é responsável, inclusive, por esse trabalho que a BDI tem feito de mapear, né, toda a bioeconomia na Amazônia. Obrigada. Obrigada, Neide. Boa tarde a todos. Bem, começando apresentando o IPAM um pouquinho, né? Nós somos uma organização não governamental que, ano que vem, faz 30 anos de trabalho na Amazônia. Nós começamos, a nossa sede foi fundada em Belém do Pará. E hoje nós atuamos com todos os estados da Amazônia e também, há alguns anos atrás, começamos a trabalhar com o bioma cerrado. Né? A gente trabalha com base na ciência, no desenvolvimento de pesquisa, instituto de pesquisa,
implementa essas ações no campo, nos territórios, através de projetos estruturantes com agricultura familiar, com povos tradicionais, com fortalecimento de governança territorial, e escalamos essas experiências através de recomendações, suporte e assessoramento às políticas públicas estruturantes para a Amazônia Legal. Então, a gente entende, a partir dessa nossa experiência, a gente entende que a bioeconomia é, sim, um conceito novo, mas ela é um conceito novo e tão diverso ao redor do mundo, e a gente fala desde carros elétricos até a sociobioeconomia ou a sociobioeconomia indígena na Amazônia, né? Então, a gente tem aí um leque de diversidade do que é essa bioeconomia. Então, a gente já começa daí, né, Neide, com esse desafio, quando vocês apresentam e falam do levantamento da bioeconomia na Amazônia. É um desafio a gente poder levantar ou se propor. A gente teria que ter um exército, né, para levantar toda a bioeconomia da Amazônia, ainda mais quando a gente pensa nas oportunidades, nos bionegócios, na riqueza toda. A gente sabe, enquanto academia, pesquisa, ciência, a gente sabe o quão pequeno é o nosso conhecimento sobre a Amazônia, sobre a riqueza da Amazônia, e todos os bioinsumos que a gente ainda tem a descobrir ou que a gente já está perdendo por conta da pressão do desmatamento sobre os recursos naturais, né? Então, acho que sempre é válido a gente lembrar disso, entre todos os desafios que a gente tem para promover a bioeconomia na Amazônia. Então, a gente entende que para a promoção dessa bioeconomia na Amazônia, existem aí 4 premissas que precisam ser olhadas, né, em termos de reduzir a pressão do desmatamento sobre os recursos naturais, repartição de benefícios, diversificação das culturas, dos sistemas produtivos e também o reconhecimento e proteção do conhecimento tradicional das comunidades. O alinhamento dessa realidade da bioeconomia com a demanda da Amazônia é necessária, porque senão a gente acaba gerando soluções e tentando implementar na Amazônia uma solução que está muito além das estruturas que a gente tem hoje estabelecidas. Mas também a gente não pode ficar limitados a essa realidade, né? A gente precisa avançar e precisa encontrar caminhos para promover a conexão das cadeias com o mercado, aproximar os elos da cadeia para que a indústria possa se estabelecer na Amazônia, e não só uma indústria de base de matéria-prima, e sim uma indústria também de desdobramento, né, dessa matéria-prima, de beneficiamento, de tecnologia. Hoje a gente tem alguns exemplos na Amazônia que, apesar de serem grandes indústrias na Amazônia, são indústrias de matéria-prima, e a tecnologia toda que está incutida nos produtos dela está sendo gerada e trabalhada no Sudeste, não na Amazônia. Então, junto com a diretora Perpétua, a gente tem discutido bastante sobre como promover e quais são essas tecnologias que a gente promove na Amazônia. Ainda com relação ao conceito, é importante ressaltar o alinhamento com as estratégias, e um ponto positivo, e aqui a gente está na COP de clima e nesse contexto internacional, né, é importante a gente ressaltar que o Brasil teve todo esse protagonismo já no High Level Principles com o G20, né, definindo e levando essa discussão da bioeconomia, e esses princípios todos e essas condicionantes, elas estão incorporadas nesses princípios de alto nível. O projeto, a gente tem trabalhado, então, nesse levantamento das indústrias, e a gente esbarra por alguns desafios, né? O desafio de dado da Amazônia, quem conhece a Amazônia sabe o quão é difícil encontrar bases que tenham informações completas sobre a Amazônia. A gente partiu de informações
oficiais, né, a partir dos CNPJs das empresas, dos dados e o registro oficial das empresas, selecionando quais são as atividades. Então, a gente viu lá, se eu não me engano, 392 CNAEs, que são os códigos de atividades produtivas das empresas. A gente recortou lá de início 113 mil CNPJs na Amazônia, nos 9 estados da Amazônia Legal, né? E desses 113, a gente vem fazendo um trabalho de filtragem dessas informações para chegar numa informação que a gente possa dizer, bom, esse é o número de empresas, de indústrias, de CNPJs estabelecidos na Amazônia que tem ligação com a bioeconomia. Hoje a gente já chega num dado de em torno de 3 mil CNPJs nos 9 estados da Amazônia, que têm uma ligação muito próxima, indicativos muito próximos, de que são ligados à bioeconomia, e, com isso, a gente tem trazido o olhar de um por um desses CNPJs para que a gente traga a informação e identifique os gargalos e traga as recomendações, as soluções para essas empresas, para essas indústrias. Além disso, eu queria ressaltar, e conversa muito com o diálogo com o CBA, e também lá no Pará, com o Parque de Bioeconomia, né, e também no Acre, com as iniciativas que se tem de parque tecnológico, também em outros estados que estão trabalhando nisso, a gente tem várias iniciativas de aceleração de casos, de bionegócios, de startups, né? Então, a gente identifica que, nesse âmbito, na Amazônia, tem, dos que a gente pôde acessar, em torno de 500 cases e negócios que estão buscando essa aceleração e de tecnologia, essas estruturas. E aí, para finalizar, eu queria ressaltar do desafio que é... Depois eu pego. Do desafio que é a tecnologia e a conexão entre a identificação dos novos negócios, dos novos insumos e a conexão com recursos para promover pesquisa e inovação na Amazônia. Acho que hoje, fazendo o recorte da bioindústria e desses negócios, acho que hoje o maior gargalo está, para além daqueles que a gente já conhece, já fala bastante de logística, infraestrutura e tudo mais, é o recurso de inovação e pesquisa para promover a identificação de novas cadeias produtivas, de novos negócios, melhor dizendo, e promover, a partir daqueles identificados, a viabilizar eles para alcançar uma cadeia de mercado, de indústria e mercado. Obrigada, Neide. Pronto. Obrigada a você, Gabriela. Nós gostaríamos de passar agora para o Marcelo Tomé. O Marcelo, ele é diretor-presidente do Instituto Amazônia Mais 21, mas ele também é presidente da Federação da Indústria de Rondônia. E é uma opinião muito, muito importante nesse debate, né, que está de um outro lado, de dois lados, na verdade, não é? Desse debate, e que importa bastante a gente entender quais são esses desafios, né, para que se possa desenvolver a bioeconomia na Amazônia e que para que isso possa se tornar um diferencial de competitividade para nossas indústrias. Marcelo, conta para a gente. Alô. Obrigado, Neide. Agradecer, Perpétua, querida amiga, pelo convite para que pudéssemos estar aqui contribuindo com essa discussão que é tão cara para a gente que vive na Amazônia e que enxerga na bioeconomia uma das principais oportunidades que a gente tem para a região para endereçar uma nova economia e um ciclo de prosperidade e inclusão que a região merece e que carrega um atraso aí de pelo menos 200 anos. Quero cumprimentar aqui todos os painelistas em nome da senadora Vanessa Graziotin. Eu vou buscar modular minha fala, porque quem opera o território amazônico carrega uma carga emocional muito grande, né, das ausências. Eu diria que o Brasil reúne
diversos belos instrumentos pensados para a Amazônia. E isso fez muito sentido e permitiu o desenvolvimento, até certo ponto, de uma economia adequada. A exemplo do polo industrial de Manaus. Então, ele fez muito sentido até um determinado ponto. Não defendo o fim pelo contrário, óbvio que precisa ser mantido, até pela evidente contribuição que o polo industrial de Manaus dá na preservação da floresta amazônica no estado do Amazonas. Mas, a meu ver, o espraiamento dos benefícios desta decisão, em algum momento, isso deixou de acontecer para as demais regiões da Amazônia Oriental. Da Amazônia Ocidental, perdão. Penso que a SUFRAMA deveria passar por um processo profundo de ressignificação, principalmente na aplicação dos recursos de inovação e pesquisa, que deveriam, sim, estar focados no desenvolvimento da bioeconomia. A gente está falando de um volume de recursos que é metade, do ponto de vista financeiro, é um meio Fundo Amazônia por ano. Meio Fundo Amazônia por ano aplicado ao desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia é, sim, uma decisão de Estado transformacional e que pode promover a inclusão dessa população, dos 30 milhões de brasileiros que estão na região. E o que a gente vê é uma pressão sobre as empresas para a aplicação desses recursos numa janela orçamentária que as obriga praticamente a gastar o dinheiro com prédios e RH, para que elas não tenham a glosa do incentivo tributário. Então, a primeira provocação que eu faço aqui é que o Estado brasileiro reveja a aplicação dos recursos do incentivo tributário para a aplicação na bioeconomia da Amazônia. É muito dinheiro, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais por ano, que poderiam, sim, tracionar, Gabriela, com muita energia e volume, as respostas que a gente precisa para dar escala à bioeconomia amazônica e não mais ficar com projetos que têm gerado pouco ou nenhum impacto na economia e na vida das pessoas que lá vivem. E, obviamente, descentralizar a aplicação desses recursos para além de Manaus, que é o que a gente tem visto isso nos últimos anos. Pelo menos eu vivo na Amazônia há 25 anos. E eu vejo a SUFRAMA cada vez perdendo mais energia e participação para fora de Manaus. Digo isso aqui com absoluta transparência, uma conversa que eu já tive com o Bosco, que é o atual superintendente. Eu acho que a SUFRAMA deveria ser repensada e ressignificada. Ele mesmo defende em parte, essa proposta. Qual que é o grande desafio? E por isso propusemos o Instituto Amazônia Mais 21. A maioria dos projetos e a lógica emprestada à Amazônia tem sido de fora para dentro. Não reconhecendo, ou não valorizando, ou desconsiderando quem está lá há muitos anos e que aprendeu a lidar com os desafios e também com as oportunidades do bioma amazônico. Não é fácil superar a infraestrutura deficitária, e a gente continua discutindo ainda no Brasil se pode ou não pode ter infraestrutura na Amazônia, quando, na verdade, a gente deveria estar discutindo como investir em infraestrutura na Amazônia de forma responsável. Mas não se deve ter ou não ter, se a gente deve ou não recuperar a rodovia, se a gente deve ou não investir em linhas de transmissão, se a gente deve ou não investir em hidrovia. Sim, a gente tem que investir em infraestrutura na Amazônia em todos os modais e territórios para permitir que, inclusive, essa bioeconomia ocorra. Porque sem infraestrutura a gente vai continuar convivendo com uma economia que é pífia, que no máximo produz ou oportuniza subsistência a essas comunidades, sem permitir que a Amazônia tenha um ciclo de desenvolvimento perene e definitivo, inclusivo, construindo uma economia forte e resiliente, porque é muito frágil a economia da Amazônia, principalmente a Amazônia profunda. A Perpétua conhece isso muito bem, vem do Baixo Purus, de uma região que até hoje não teve o direito de se desenvolver adequadamente. E ao longo desses 25 anos que eu vivo na Amazônia, o que me levou a propor o Instituto, inclusive,
voltar a alguns lugares que eu pude conhecer há muitos anos atrás e ver que essa comunidade está pior do que estava. A gente tem uma perda de qualidade, uma involução na qualidade de vida das pessoas em alguns dos territórios amazônicos. Isso é inaceitável. E a Amazônia continua sendo discutida se deve ou não ser o santuário. Não, ela é destino de ótimos investimentos, mas sob uma nova lógica de sustentabilidade de economia verde. Nós temos no Brasil recurso para isso. É só redirecionar e ter a inteligência e o compromisso para que esses recursos sejam corretamente aplicados. A infraestrutura na Amazônia deve ser discutida com responsabilidade, para permitir a interligação dos territórios e que os negócios ocorram, porque ninguém vai produzir em escala num território que é inacessível, ou que fica à mercê dos ciclos das águas para você escoar produção ou levar insumo. A gente precisa pensar numa infraestrutura resiliente, na inclusão dessas comunidades e, sim, endereçar soluções definitivas para que a bioeconomia na Amazônia tenha escala industrial, incluindo essas comunidades, desenvolvendo arranjos produtivos locais, conectando esses arranjos produtivos locais a cadeias globais de valor. Esse é o trabalho que nos orienta no Instituto Amazônia Mais 21. Olhar para a Amazônia como destino de investimentos, de novas cadeias produtivas, a partir da bioeconomia e de tantos outros setores que são portadores de futuro. Obrigada, Marcelo. São reflexões importantes e que a gente precisa considerar no debate, não é? Eu queria passar agora para a nossa diretora da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que vai ter uma visão, uma visão da Amazônia e trabalha com todos os países, né, onde tem território, floresta amazônica, a senadora Vanessa Graziotin, agora diretora da UTCA. Vanessa, e também uma mulher lá da Amazônia, né? Está lá na Amazônia, assim como a nossa diretora perpétua. Obrigada, Neide. Eu estava torcendo aqui, Neide, para falar depois do Márcio, porque eu acho que o Márcio vai... Todos nós contribuímos, mas o Márcio, acho que ele vai dar uma continuidade muito importante ao que o nosso presidente da Amazônia Mais 21 falou. Ele está, Marcelo, em Rondônia, eu no Amazonas, Perpétua no Acre. E o Márcio no Amazonas também agora, não é? Mas, em relação, eu fico muito feliz quando eu vejo que o que vem sobre a mesa não é uma proposta de acabar com a Zona Franca de Manaus. Ela não há condições objetivas, não é? Infelizmente, lamentavelmente, muitos defendem isso, mas não há condições reais e objetivas para que isso ocorra. Porque se isso de fato acontecer, a gente vai viver um segundo momento muito crítico, tal qual nós vivemos quando a Amazônia deixou de ser a grande exportadora de borracha para o mundo. A gente viveu uma verdadeira debacle. Manaus, que era a capital dos trópicos, como a gente dizia, e aí a gente tem Teatro Amazonas, temos pontes, temos, enfim, dizem, e eu creio, já li muito sobre isso, que a primeira universidade do Brasil foi a Universidade Federal do Amazonas, no momento em que as grandes cidades do Sudeste e do Sul do Brasil não contavam com energia elétrica, não contavam com bonde. Manaus tinha tudo isso, porque 25% das exportações brasileiras saíam da Amazônia. Quando isso acabou, por conta do que nós já sabemos, o que aconteceu com a produção a partir da Malásia, toda a Amazônia, Manaus, Belém, principalmente as duas grandes cidades, passaram a sofrer muito. Então, o que eu vi aqui é, de fato, como sugestão, uma alternativa da qual a gente precisa trabalhar. E, aliás, Marcelo, nós estamos trabalhando nisso há muito tempo. O CBA é fruto dessa ideia e dessa opinião. Nós temos que utilizar o modelo que é o Zona Franca de Manaus, nós temos que nos aproveitar desse modelo
para desenvolver uma economia local, uma economia que gere e que utilize os insumos locais e que, a partir daí, gere novos produtos. Isso é a bioeconomia, não é? Então, isso a gente já tenta há muitos anos. Todos os anos em que eu estive parlamentar representando o Amazonas, essa era a nossa principal bandeira e continua a ser. Não é? Então, eu acho que nós precisamos unir as nossas vozes com muita força. E quando eu digo nós, não só nós da Amazônia, mas nós do Brasil, para dar esse passo a mais. Sim, a SUFRAMA dispõe de recursos importantes que, na sua maior parte, infelizmente, são contingenciados. Ou seja, são recursos que são arrecadados numa região e que, na sua grande maioria, 80%, eu ouso dizer até com muita segurança, mais ou menos, 80% para fazer parte do superávit primário e pagar a dívida pública brasileira, cujos juros estão nesse valor que estão, estratosféricos, não é? Ou seja, tira dinheiro de uma região extremamente carente. Eu não falo só do Amazonas, eu falo da região como um todo, porque concordo, acho que esse modelo está lá no estado do Amazonas, mas deve servir a toda uma região, não é? Então, são bandeiras que a gente tem que carregar com muita força. Acho que o Instituto Amazônia 21, a CNI, IPAM, todos os segmentos da sociedade, de trabalhadores, da sociedade organizada, o parlamento, nós precisamos nos unir e fazer com que as nossas vozes sejam mais ouvidas. Eu, um período, presidi a Comissão da Amazônia, eu disse, não pode a gente continuar com tanto recurso contingenciado. A primeira coisa que a gente fez, reunir as bancadas, porque nós somos estados grandes do ponto de vista de extensão territorial, pequeno do ponto de vista da população. Então, São Paulo, sozinho, tem uma bancada de deputados federais, quase mais da metade do que a bancada de toda a Amazônia. E se você colocar o Pará, que tem um número maior de parlamentares, e o próprio Maranhão, enquanto que os outros estados têm um número mínimo, que é de 8 deputados cada um. Juntamos todos, na época, Guido Mantega era o ministro da Fazenda e conseguimos descontingenciar o recurso. E como foi que nós conseguimos descontingenciar os recursos? Repartindo a aplicação dos recursos para todos os estados da Amazônia. Isso foi um belo passo que a gente deu. Não é? O ministro esperava lá uma audiência com 4, 5 parlamentares, nós colocamos 40 parlamentares, aí não teve jeito, aí não teve saída. Então, eu acho que nós temos que voltar a esse período onde há efetivamente a unidade da bancada para lutar pelo benefício da região. E, por fim, Neide, o tempo aqui é muito pequeno, eu quero falar rapidamente sobre a OTCA. Eu estou agora na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, é a única organização internacional oficial que tem sede no Brasil. Antes de chegar lá, nem eu sabia. A sede da OTCA fica em Brasília e é uma organização que nasceu em 1978, a partir de um tratado assinado entre os presidentes dos 8 países amazônicos. 8. Por que não 9? Porque a Guiana Francesa não é parte da OTCA, uma vez que não é um país, é um país europeu que tem um território na região, né? Então, os países nunca aceitaram ter Guiana Francesa dentro da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. É uma organização que vem trabalhando ao longo desse tempo com muitos projetos, mas que teve um salto significativo ano passado, a partir da realização da Cúpula de Belém, e que conferiu à organização, ao OTCA, um conjunto de atribuições muito importante. Nós estamos aqui falando da importância e da necessidade da cooperação e unificação da Amazônia brasileira. Concluindo, e a gente fala da necessidade da cooperação e integração da Amazônia global como um todo, porque nós partilhamos florestas, nós partilhamos a maior biodiversidade do planeta, é a maior bacia do planeta, mas que não é só do Brasil, é de todos os países e um depende do outro para poder gerar toda essa riqueza. E, infelizmente, não partilhamos só das riquezas, partilhamos dos problemas também. Das queimadas, está aqui, Perpétua, lá do Acre, que sabe, da seca, da cheia. Então, até para a gente prever e montar salas de situação no Brasil, a gente precisa muito trabalhar com Bolívia, trabalhar com Peru, principalmente, não é?
Enfim, então a UTCA tem entre os seus objetivos também, Neide, eu já estou concluindo, criar uma rede de inovação tecnológica, por conta da necessidade, porque as instituições de pesquisa, e aqui foi dito que esse é um dos maiores desafios, e de fato porque nós temos que conhecer a Amazônia e saber, a partir desse conhecimento, transformar esse conhecimento em produtos, não só a partir da ciência, mas também mas também a partir do conhecimento tradicional, agregar à ciência o conhecimento tradicional, que é muito importante. Então, esse é um desafio que tem o Brasil, esse é um desafio que tem todos os países amazônicos, é um desafio que nós temos com o objetivo de brecar o aquecimento global, porque as florestas, nós sabemos do papel das florestas no processo de aquecimento e de mudanças climáticas. É necessário manter a conservação da floresta. Só que, na região e na maior floresta tropical e mais rica do planeta, nós temos 50 milhões de pessoas vivendo. Então, essas 50 milhões de pessoas é que tem que ter a sua qualidade de vida melhorada e nos ajudar a promover esse desenvolvimento sustentável com qualidade de vida. Obrigada e desculpa aí, ultrapassei, Neide. Obrigada, Vanessa. Quero passar agora para o professor Márcio de Miranda dos Santos, que é diretor-geral do nosso Centro de Bionegócios da Amazônia, e, como disse a Vanessa, tem uma grande contribuição a dar nesse debate. Por favor, professor Márcio. Muito obrigado. Eu, antes de qualquer coisa, queria agradecer à BDI pelo convite que nos foi formulado, por meio da diretora Perpétua, e te agradecendo, Neide, pela organização, essa oportunidade de estar aqui do lado de personalidades tão importantes e relevantes para tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui, né? Talvez, antes de falar um pouco do CBA, eu queria fazer uma modesta, oportuna homenagem a uma geógrafa brasileira que já não está mais conosco, chamada Berta Becker. E há muito tempo a Berta deixava claro uma visão para a Amazônia. Isso já faz algum tempo. E essa visão era tipicamente de manutenção do core florestal, indispensável para tudo que se fala em termos de conexões com o clima, em termos de manutenção da biodiversidade, em termos de respeito às comunidades indígenas, a modelos locais de qualidade de vida. E ela dizia que os caminhos alternativos, então, seguiam pelo um aproveitamento da visão de mundo dos saberes tradicionais e um fortíssimo investimento em desenvolvimento tecnológico. Essa visão está, de uma certa forma, refletida em tudo que nós discutimos aqui e pretendemos discutir em termos de visão, né? Agora, ela também falava com muita clareza de que os sistemas de inovação são mutáveis, se sofisticam ao longo do tempo, com entrantes extremamente importantes, cada um desempenhando o seu papel. Vamos pegar alguns exemplos aqui. A própria BDI é uma inovação institucional. A Embrapi é uma inovação institucional. Se nós retroagirmos algum tempo, a própria Petrobras foi uma inovação institucional. A Embrapa foi uma inovação institucional. A Embraer, e assim, dentro de um processo que precisa ser considerado pouco, talvez, debatido, de que a inovação tem 4 componentes. Componente de produto, mais clássico, de serviços, de marketing e de inovação institucional. Complementando com o fato que todos nós sabemos de que a inovação é um processo sofisticado de comunicação, eu gostaria de apresentar o CBA como uma inovação institucional, que vai desempenhar um papel complementar, extremamente importante, de lidar com vários aspectos que foram colocados aqui, como, por exemplo, a questão da fragmentação da informação, a falta de diálogo entre os principais autores ao longo das cadeias produtivas, cadeias de valor, né? Um espaço que precisa ser sistematizado ao longo do tempo. Então, o CBA, ele
se coloca como uma inovação institucional que vai, de forma mais permanente, promover esse diálogo em torno das oportunidades e transformando em questões concretas os investimentos que seguem essa visão de preservação do coro florestal, aproveitamento dos saberes tradicionais e investimento em tecnologia. Eu acho que vários colocaram vários aspectos importantes, mas um dos pontos que eu gostaria de destacar foi uma colocação feita pelo Marcelo. A gente não vai conseguir muita coisa se não investir em escala. Não há como transformar o dinamismo econômico a partir de ativos da biodiversidade se a escala de investimentos não for substantivamente alterada. Eu diria substantivamente alterada. Não quero dar exemplos aqui de programas de investimento, mas se eu pudesse selecionar talvez aquilo que foi feito em termos de Embrapa, na década de 70 foram investidos mais de 200 milhões de dólares na Embrapa. Na década de 70, ela jamais teria conseguido fazer o que ela fez ao longo do tempo se essa escala de investimentos não fosse fortemente pensada, né, em termos de criar uma estrutura dentro de um projeto inovador que reposicionasse o desenvolvimento agropecuário do Brasil para aquilo que a gente, naquela época, não era e aquilo que nós somos hoje. Eu não acredito em novo dinamismo econômico sem uma substantiva escala de investimentos. E esse investimento existe. Esse dinheiro existe. E ele está pertinho da gente, né? O ponto que o Marcelo colocou, nós trazemos da mesma forma que a alavancagem da bioeconomia a partir do polo industrial de Manaus é perfeitamente possível. Ela não é alguma coisa que precisa esperar muito tempo, muito pelo contrário. O que nós precisamos é ter um ambiente onde esses projetos de larga escala, e é isso que o CBA se propõe a fazer, possam se aproveitar de investimentos dessa magnitude para criar um novo dinamismo econômico, né? Sem o que qualquer comparação que se faça em termos de geração de receita, emprego, renda, vai ficar muito prejudicada, não necessariamente a favor da bioeconomia. E colocar esse ponto da escala em perspectiva é isso que está acontecendo hoje em termos de inovação a partir do Centro de Bionegócios da Amazônia. Ele não vai ser tão somente um conjunto de laboratórios. Ele vai ser um espaço para se discutir inovação na Amazônia, sistemático, onde investidores possam se encontrar, empresários possam se encontrar, a academia encontre um espaço permanente para discutir novas oportunidades, olhando principalmente desenvolvimentos a partir da demanda de utilização de ativos da biodiversidade amazônica. As possibilidades, como nós sabemos, são imensas. Essa chave, ela vai virar. O polo industrial de Manaus sabe disso. Ainda que seja uma virada de chave de médio para longo prazo, os primeiros passos têm que ser dados hoje. E aí, nesse sentido, as possibilidades são muito grandes, muitas já foram comentadas aqui, no sentido de ir dando maior sustentabilidade e conexão com a bioeconomia aos ativos que são produzidos hoje, inclusive pelo próprio polo industrial de Manaus. Alguns exemplos: a área de bioplásticos é uma realidade. Hoje você já tem compósitos que já estão fazendo parte de componentes produzidos pela Zona Franca de Manaus. A questão do agronegócio em termos de aproveitamento de bioinsumos é talvez uma das maiores oportunidades em termos de negócio a partir de ativos da biodiversidade amazônica. Em particular, ativos da microbiota amazônica. Às vezes nós concentramos muito as nossas oportunidades
em ativos da flora e da fauna, e nos esquecemos que talvez as maiores oportunidades possam ser desenvolvidas a partir da microbiota amazônica. Então, sem me alongar demais, o CBA se propõe a ser esse espaço. E aí eu queria, Neide Perpétua, mencionar um projeto que vai ser financiado com recursos da BDI, de, dentro do próprio CBA, transformar o seu espaço num espaço de alta frequentação de atores da bioeconomia. E esse projeto está em elaboração. O espaço do CBA vai ser o abrigo de empresas de diferentes portes, o abrigo de investidores, o abrigo de instituições que estudam a economia da Amazônia, para que a gente possa retirar desse diálogo, né, as ações de natureza estratégica que transformam a estrutura de produção da Amazônia a partir da biodiversidade, gerando emprego e renda. É a isso que o CBA se propõe. E eu estou muito feliz de estar aqui com atores que nós esperamos estar dialogando permanentemente nesse espaço. Importante dizer, Gabriela, que não é o único espaço. Existem vários espaços parecidos na Amazônia. E a gente está usando como modelo alguns que foram extremamente bem sucedidos dentro do Brasil e fora do Brasil, e que mostraram a importância desse espaço de alta frequentação para retirar daí, então, oportunidade de investimentos que transformem a economia em escala. Em linhas muito gerais, Neide, é isso que eu gostaria de trazer para esse debate. Obrigada, professor. Agora a gente vai para uma nova rodada, mas é uma rodada um pouquinho mais rápida. A gente vai fazer uma pergunta e vocês teriam 4 minutos para responder essa pergunta. Acho que é bem tranquilo e depois a gente vai para as considerações finais, tá bem? Gostaria de começar com a Gabriela. Gabriela, você poderia falar um pouco para a gente sobre os impactos de uma bioeconomia inclusiva na mitigação das mudanças climáticas e no desenvolvimento das comunidades locais? Eu já vou conectar um pouco com o que a gente teve aqui das falas, Neide. E eu até anotei aqui algumas palavras. Em termos de escala, dinamismo, catalisação e conexão. Eu acho que, para que a gente tenha um impacto positivo, de fato, da bioeconomia em termos de clima, a gente precisa olhar para essas premissas, para essa origem e como isso está se estabelecendo em termos de cadeias produtivas. Assim, o que a gente está fomentando, quais são as cadeias produtivas que a gente está fomentando a partir dessa bioeconomia, desse conceito que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem alguns impactos que podem ser riscos de impactos negativos, não só climáticos, ambientais, socioeconômicos, sociais, né? A partir eu tenho falado em alguns momentos da pasteurização dos modelos de negócio da bioeconomia, né? Eu acho que a gente precisa, sim, muito trabalhar em escala, mas essa escala precisa estar adequada aos territórios e adequado à dinâmica e necessidade e demanda dessa população no território. Esse olhar de paisagem, né? A gente tem visto, por exemplo, na área periurbana de Belém, na região de Belém, áreas que eram de vegetação nativa sendo transicionadas para áreas de plantio de açaí, né? Então, a vegetação secundária que estava se recuperando, sendo substituída por plantios. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar uma visão de paisagem em termos de adequar o melhor uso das áreas já abertas,
o uso dos recursos e dos bioinsumos da natureza de forma sustentável, das florestas, e também adequar a essas demandas sociais. Acho que isso é um ponto importante para que a gente também não olhe só para a questão de alcançar a escala de mercado, mas alcançar a escala de mercado de uma maneira adequada e que também não impacte pontos com relação à segurança alimentar, né, à dinâmica dessa sociedade no local. De toda forma, a Estratégia Nacional de Bioeconomia, próprio pegando tanto a matriz de bioeconomia do Amazonas, né, como o plano de bioeconomia do Pará, que são estados que têm já estruturas, né, eu até não acompanhei mais no Amazonas, mas no caso do Pará a gente acompanha bastante. Eu acho que eles já dão essas diretrizes e esses guias de forma adequada para que a bioeconomia possa ser promovida e catalisada nesses territórios, alinhado à redução de emissões que a gente espera alcançar e a promoção de negócios sustentáveis que a Amazônia necessita. Gabriela, queria agora que a senadora Vanessa, diretora da UTCA, pudesse falar um pouco para a gente sobre como a inovação e a bioeconomia, Vanessa, podem impulsionar o desenvolvimento da Amazônia. E o desenvolvimento sustentável, né? Começar dizendo que eu deveria ter dito na primeira parte e não disse. Bioeconomia, eu acho que foi a Gabriela que citou, não há ainda uma formulação, uma definição internacionalmente definida sobre o que vem a ser bioeconomia. Então, é um tema assim, não só muito amplo, mas com denominações diferentes. Na UTCA, nós temos 8 países, cada um utiliza uma forma. Se vocês forem ler a Declaração de Belém, a declaração assinada no passado, vocês vão ver que nós utilizamos formalmente economia para o desenvolvimento sustentável. Não há a palavra bioeconomia, porque muitos países não aceitam. Por exemplo, Bolívia fala como economia da Pachamama, e outros países sócio-bioeconomia, enfim, não há um termo ainda definido. Mas, para que a gente busque o desenvolvimento sustentável, a gente tem que buscar a utilização do que nós temos de riqueza e buscar utilizar de forma que você conserve o meio ambiente. Por exemplo, você estabelecer a indústria da madeira, ou seja, a extração da madeira, não é ilegal nem é proibido em lugar nenhum. Só que você tem que fazer isso de forma sustentável, fazer um manejo sustentável e não a eliminação total da floresta, não é? Ou seja, isso é plenamente possível. Agora, a madeira, depois de extraído, o que você pode fazer com a madeira? Muita coisa. Hoje, a indústria do vestuário, que basicamente ainda vem do petróleo, a indústria do vestuário, ela tem hoje já a utilização de insumos vindo da madeira, que é algo muito importante. Foi dito aqui uma coisa fundamental, plástico. Nós já temos várias cadeias de bioplástico sendo desenvolvidas no mundo inteiro. E plástico é a principal matéria-prima utilizada pelas indústrias da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, a cola. A cola, que também é muito utilizada, já é um produto natural. E um produto que a Zona Franca de Manaus importa, sabe de onde? Do Paraná, que ela é feita com a macaxeira. É a cola feita com a macaxeira. Ou seja, a macaxeira eu nem sei, mandioca, feita da mandioca. Então, quem mais produz a goma da macaxeira é o estado do Paraná, a gente importa. Então, você veja, mesmo para você produzir produtos com alto valor tecnológico, um valor tecnológico maior, é possível você utilizar também esses recursos da floresta. Porque eu acho que muita gente pensa, a economia da Amazônia é a cadeia do açaí, a cadeia da castanha, a cadeia do cupuaçu, é isso também, mas não é só isso. Nós temos condições de produzir um número a partir da pesquisa, do investimento, como se diz aqui, em larga escala. Né? Eu sou da área de medicamentos, sou da área farmacêutica e sei que a maior parte dos medicamentos que a gente usa, o princípio ativo, o IFA, né, dos medicamentos, eles são oriundos da Amazônia. E a gente vê
vários estudos de busca, de desenvolvimento de novos produtos, de novos medicamentos a partir da nossa rica biodiversidade, né? Então, não há outro caminho que não seja a utilização dessa riqueza que nós detemos. E a gente detém tudo que é tipo de riqueza. Riqueza vegetal, riqueza animal, riqueza da água, riqueza de minério, de tudo. Ou seja, é a região mais rica do planeta. E que eu não tenho dúvida nenhuma, nós não podemos dizer não. Não, nós temos que dizer como fazer, como utilizar corretamente essa riqueza que a gente tem para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento de nossos países também. Obrigada, Neide. Obrigada, Vanessa. Agora eu queria falar com o professor Márcio. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco quais são os desafios para que a gente possa vocacionar o Polo Industrial de Manaus para se tornar um promotor da industrialização verde a partir da inovação sustentável e da bioeconomia, fortalecendo cadeias produtivas locais. Eu acho que esse é o ponto central aqui da nossa discussão, né? A gente tem discutido com bastante intensidade a questão da convergência dos modelos de negócio que hoje estão operando a partir do Polo Industrial de Manaus e a questão da bioeconomia per se. A gente vê que a convergência hoje da maior parte dos produtos que são produzidos na Zona Franca ainda não é muito grande no momento e talvez no médio prazo, com aquilo que a gente acabou de discutir aqui em termos de produtos a partir de ativos da biodiversidade amazônica. Mas, por outro lado, de imediato, acho que o ponto levantado pelo Marcelo é o mínimo que podia acontecer. O Polo Industrial de Manaus tem uma capacidade enorme de alavancagem da bioeconomia. E isso precisa ser discutido em termos estratégicos por um país chamado Brasil, em termos de desenvolvimento de Amazônia. Não importa se a convergência de produtos hoje não seja muito grande. Agora, ela já começa a acontecer. Já existem empresas se instalando no Polo Industrial de Manaus que vão produzir embalagens sustentáveis. Já existem empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus produzindo bioplásticos, ajudando a organizar cadeias que possam dar agora escala para que esses produtos sejam incorporados, criando essa convergência de modelos de negócio que hoje, vamos dizer assim, estão levados em maior escala no polo industrial com aquilo que a gente pensa em termos de futuro para a região. Não é nem de longe possível imaginar que alguns plásticos que são produzidos hoje na região vão fazer parte de uma motocicleta, de um ar-condicionado, criando essa convergência que a gente acabou de falar. Existem projetos já num estágio bastante avançado de que um carregador de celular tenha açaí na sua composição. Progressivamente, a escala do Polo Industrial de Manaus gera a mesma escala para a utilização de ativos da biodiversidade amazônica. Então, eu vejo de duas maneiras, pelo menos. Uma é de a receita do polo industrial nas proporções ditadas hoje pela própria lei de informática podem alavancar os investimentos na bioeconomia. E segundo, gerar todas as oportunidades de convergência de modelos de negócio que conversam com o que é hoje o polo industrial, mas que conversam com o que é o futuro da indústria na Amazônia. Isso a partir, vamos dizer assim, na sua pergunta, Neide, do Polo Industrial de Manaus. Agora, outros modelos diferentes desses, convergentes, podem operar em outros estados da Amazônia a partir de lógicas um pouco distintas do que essa. Agora eu quero perguntar para o Marcelo. O Marcelo tem muitos desafios e está completamente envolvido com essa pauta.
e conhece bem as políticas públicas, né, voltadas ali para a região. E eu queria, Marcelo, que você pudesse falar um pouco para a gente sobre as oportunidades e barreiras para a implementação de políticas públicas que incentivem a bioeconomia e garantam o uso sustentável dos recursos da Amazônia. Quais são essas barreiras? Quais são as oportunidades? É um pouco reafirmar uma agenda que é recorrentemente tratada. O primeiro grande desafio na Amazônia é a regularização fundiária. Então, se a gente vai, pela facility de investimentos sustentáveis que falaremos na sequência, destravar capital para a Amazônia, ele só vai chegar na Amazônia se tiver segurança jurídica para que o dinheiro aporte, para que o investimento aporte em qualquer território. A agenda zero da Amazônia chama-se regularização fundiária. Estou falando na dimensão econômica, por óbvio. Essa é a primeira barreira que precisa ser superada. Mais uma vez, eu estou há 25 anos em Rondônia e a atuação do INCRA, a atuação dos estados na agenda de regularização fundiária é extremamente tímida e insuficiente para superar a questão da destinação do território, seja do ponto de vista da regularização fundiária, até mesmo o segundo passo que precisa ser dado, que ainda é uma barreira também, que é a destinação econômica desse território. Porque sem essas duas agendas superadas, cria-se o vácuo que é perfeito para atrair o quê? As atividades ilícitas e o crime organizado. A ciência fala há décadas do ponto de não retorno em relação à Amazônia, pressionado pelo desmatamento, e aí as questões da crise climática agravada na região amazônica. Eu gostaria de adicionar uma outra visão. A gente hoje vive na Amazônia um segundo ponto de não retorno, e aí torna-se uma barreira, que é o da segurança pública. O território amazônico está sendo ocupado pelo crime organizado. E isso é uma questão central de país. E tem sido pouco discutida, me parece que tem tido pouca atenção do Estado brasileiro em todos os níveis. Ainda que os estados, né, por meio das suas polícias, tenham enfrentado isso, mas a cada dia a gente perde mais espaço para o crime organizado na Amazônia, em todos os estados. Conversei recentemente aqui na COP com o governador Clécio, que é do Amapá, e ele dizia: Marcelo, tragicamente, agora o Amapá é reconhecido como exportador de crime organizado para a Guiana Francesa, porque o PCC e o Comando Vermelho passaram a operar lá também a partir do Amapá. Isso é uma tragédia anunciada e precisa ter a mão forte do Estado impedindo que alcancemos o ponto de não retorno da segurança pública, e isso será fortemente apoiado pela regularização fundiária e destinação econômica. Porque, mais uma vez, nesses anos de Amazônia, o que eu pude aprender e deduzir, e que isso impulsionou a criação do Instituto Amazônia Mais 21, é que a principal agenda para a conservação da floresta chama-se desenvolvimento econômico. Na medida em que um camarada na Amazônia precisa agredir a floresta para garantir sua subsistência, a gente não equaciona, nem do ponto de vista social e muito menos do ponto de vista ambiental, uma ação estruturada de conservação da floresta. Todos os territórios em que nós temos empreendimentos formais, regulares, gerando emprego e renda, em que as obrigações são compartilhadas não só pelo Estado, mas também pelo privado, nós temos dignidade, prosperidade, os IDHs, os índices de IDH mais altos, inclusão socioeconômica e conservação da floresta. Ainda que, por óbvio, todo e qualquer empreendimento, qualquer atividade econômica gere impacto, e esses impactos são mitigados e compensados, seja no entorno do empreendimento ou em outra área. A agenda central, na minha opinião, para a equação de Amazônia é a do desenvolvimento econômico sustentável, senadora Vanessa Graziotin. Por óbvio, é uma nova agenda, uma agenda consciente, que reconhece, a partir das potencialidades do bioma amazônico, o endereçamento de novos negócios por meio da inovação. É simples assim.
Para que isso ocorra, a gente propõe essa grande aliança, buscando desfragmentar centenas de agendas em prol da região amazônica. Você tem muita agenda boa do governo federal, mas todas elas em verticais. Elas não se conversam. Seja na saúde, na educação, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, cada caixinha tem sua agenda, e com pouca interface entre elas. O próprio setor privado. Há anos nós temos uma organização dentro da CNI chamada Ação Pro Amazônia, que mobiliza as 9 federações de indústria da Amazônia Legal. Até 3 anos atrás, na Ação Pro Amazônia, nós tínhamos 9 projetos de Amazônia diferentes. A partir da criação do Instituto Amazônia Mais 21, passamos a ter um projeto de Amazônia. Então, até o setor privado não se entendia e não tinha uma agenda transversal que reconhecia a Amazônia como una para destino de investimentos e desenvolvimento econômico, obviamente respeitando as particularidades de cada estado e microterritório. Penso que a desfragmentação das agendas, das ações, dos projetos, dos dinheiros e a constituição dessa grande aliança em prol da Amazônia, do desenvolvimento sustentável da sua região, é a definitiva equação que a gente deve promover no Brasil. Do contrário, o Brasil vai ser pária internacional. CBAM está batendo na porta de vários setores industriais brasileiros e, em parte, isso devido à não equação do controle ao desmatamento, da questão fundiária, da moratória, enfim. São muitas agendas aqui para, em pouco tempo, a gente discorrer, mas é senso comum que a gente precisa ter uma equação definitiva para a questão amazônica, do território amazônico e da retomada deste território para atividades formais, regulares, ilícitas e não ilícitas. Muito bom, Marcelo. Obrigada. Para a gente concluir essa rodada, eu vou falar agora com a Tanara. Tanara, a gente sabe que ciência, tecnologia e inovação caminham juntos, né? São indissociáveis. E a gente também entende que redução de risco e bem como você conectar as instituições que desenvolvem a ciência, é fundamental nesse processo, especialmente na Amazônia, e onde a gente sabe que tem muita ciência acontecendo, muito conhecimento sendo ali desbravado, digamos assim, e que tem ali uma potência na região, seja das universidades federais, do setor privado, das instituições. Quais são os desafios para que a gente possa conectar essas instituições, Tanara, e criar um hub de inovação na Amazônia e que também possa ter redução de riscos dessa inovação para a Amazônia? Porque inovação sem redução de risco é sempre muito difícil de fazer. Bom, pergunta de $1 milhão. Eu penso que qualquer solução que a gente una pesquisa e inovação, ela não é uma solução que parta somente da academia. Alô? Ela não pode partir somente das universidades. Ela é uma solução que precisa ser pensada de maneira multissetorial, com a academia tendo a sua parte, com o governo tendo a sua parte, com a iniciativa privada tendo a sua parte, porque a gente sabe que, por mais que a pesquisa tenha riscos, e se fala muito em se fazer a pesquisa aplicada e não a pesquisa básica, né? Eu digo que toda pesquisa aplicada um dia foi pesquisa básica, e a pesquisa básica precisa existir para que a gente tenha a pesquisa aplicada e para que a gente tenha a inovação. E esse ciclo precisa de muitos recursos, até você conseguir transformar num produto que possa receber recursos para ser produzido em alta escala. Então, corroborando com o que a Vanessa falou, com o que o Marcelo falou, é preciso de união. É preciso que a gente tenha um plano conjunto para que a gente consiga resolver. E aí, eu acho que quando a gente fala de ter soluções inovadoras e produtos e criar empresas com base na bioeconomia, se a gente olhar por outro lado, a gente também vai ver empresas que dependam dos produtos da floresta, que dependam da Amazônia e que precisam estar
provavelmente situadas na Amazônia para existir. Por que eu falo isso? Porque a gente tem falado aqui muito da Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, e eu vejo essa como uma grande fragilidade. O Polo Industrial de Manaus, tirando alguns poucos exemplos que o Márcio trouxe aqui, ele não depende dos produtos da floresta. Por isso, por que as empresas estão em Manaus? Porque elas têm incentivo fiscal. Por isso, mexer em qualquer legislação é muito frágil, porque você pode fazer com que muitas empresas simplesmente saiam da região. E a gente já teve exemplos disso. Tinha uma das maiores empresas de Manaus, que era a Philips, que houve uma mudança de uma legislação, acho que em setembro. Quando foi janeiro do ano seguinte, as portas estavam fechadas. A empresa tinha ido embora. Então, quando a gente fala nessa vocação, nesse elo, eu acho que é justamente isso. A gente tentar fazer com que cada vez mais as pesquisas se tornem produtos e que as empresas instaladas na região dependam da região, que as empresas precisam ficar na região amazônica, e aí a gente está cada vez menos sujeito a fragilidades de mudança da legislação que podem comprometer todo um polo industrial que está instalado hoje. Quase atrasados. Então, então, a gente agora vai bem rapidinho para as considerações finais. 1 minuto. A gente pode começar ali por Vanessa. Vanessa, por gentileza. 1 minuto. Para não deixar atrasado, eu quero agradecer muito a BDI, agradecer a direção toda, através de você, Neide, através da nossa querida deputada Perpétua, que está aqui, e cumprimentar pelo belo trabalho que vocês realizam. Eu acho que focar na Amazônia é uma necessidade hoje que nós temos, o Brasil tem, o mundo tem, na busca desse desenvolvimento sustentável que a gente tanto fala. E nós não vamos conseguir fazer isso só, nós vamos conseguir fazendo isso através de um processo extremamente coletivo, envolvendo todos, como disse a Tanara aqui por último, não apenas o poder público, mas a iniciativa privada, a sociedade civil, tudo voltado para esse desenvolvimento de que nós tanto precisamos e que, sem dúvida nenhuma, vamos alcançar. Muito obrigada. E obrigada, meus colegas de mesa. Obrigada, Vanessa. Gabriela, por gentileza. Eu queria também agradecer à BDI, especialmente a diretora Perpétua. Acho que a oportunidade da gente fazer esse trabalho tem sido desafiador, mas tem sido uma oportunidade única de unir conhecimento, conceituação, levantamento de informações, diagnóstico e um olhar para a prática. Uma mensagem que eu queria deixar de final do nosso painel é que a Amazônia é solução para o planeta, é solução de clima, é solução de natureza, e a gente vai ter grandes oportunidades pela frente com a COP30, mas a gente não pode só olhar para a COP30 como um ponto final, e sim como uma estratégia de longo prazo para a Amazônia, para esse desenvolvimento socioeconômico e ambiental que a gente precisa. Obrigada. Professor Márcio. Agradecer a BDI por nos reunir aqui e reiterar a transformação de um centro de biotecnologia em um centro de bionegócios, com esse papel muito alinhado com o que foi dito aqui, de desfragmentação de agendas, de alinhamento estratégico dessas agendas, e isso, na nossa concepção, só se faz com uma frequentação permanente desses atores em busca dos melhores caminhos para que os ativos da biodiversidade amazônica possam ser aproveitados e serem transformados em emprego, renda, qualidade de vida, a partir de uma estratégia autóctone. É isso que nós pretendemos fazer, é isso que nos conecta e é isso que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e... outra coisa mais? E serviços pretende a partir do Centro de Bionegócios da Amazônia. Obrigada, professor. Tanara Lauschner, por favor. Agradecer também o convite
Agradecer muito aos meus colegas aqui também no painel pelas informações trazidas. Dizer que a gente está há 1 ano na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia, no MCTI, e a gente tem buscado fazer esse trabalho também em conjunto, não só com as outras secretarias dentro do Ministério, não só com as unidades vinculadas do MCTI na Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Mamirauá, o Museu Emílio Guild, o INPA, com a coordenação da Amazônia. A gente tem tentado fazer esse trabalho conjunto dentro do Ministério e fora do Ministério também, com o MDIC, com o CBA, com outras pastas que se relacionam com a Amazônia dentro do governo. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse olhar diferenciado que o governo Lula tem em relação à Amazônia. Então, muito obrigada, Neide, pela organização, pelo convite, e vamos continuar com a nossa parceria. Vamos sim. Obrigada, Tanara. Tanara também é professora da Universidade Federal do Amazonas, né? É a professora Tanara. Por favor, Marcelo. Bom, uma honra poder concluir um painel de tão alto nível, mas, rapidamente, o Brasil hoje tem um alinhamento institucional inigualável. Nós temos diversas vantagens comparativas que permitem afirmar que o Brasil pode e deve liderar a agenda verde no planeta. Temos uma política industrial, o compromisso do governo federal e o reposicionamento das estruturas do governo federal em prol da indústria como há décadas não tínhamos. Temos a COP30 daqui a 1 ano, que é uma vitrine para tudo isso que a gente está discutindo. Não que ela seja um fim, mas eu acho que ela é o início de um novo ciclo de relacionamento a partir do Brasil para uma agenda de desenvolvimento sustentável, não só para a Amazônia, mas para todo o país. Cabe a gente, de forma madura, sem polarização e ideologia, sermos competentes para levar uma mensagem nova, disruptiva e transformacional para o país que recepcionará a próxima COP. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada a todos os nossos painelistas. Foi uma honra compartilhar aqui esse espaço com vocês. Quero agradecer especialmente a nossa diretora Perpétua pela oportunidade de moderação aqui desse trabalho. Perpétua é uma mulher amazônica e tinha tudo para estar aqui, dando também, né, o seu depoimento sobre esses desafios da região. Então, muito obrigada, Perpétua, pela oportunidade. E queria encerrar convidando vocês para continuarem aqui por 2 excelentes razões. A primeira é um anúncio que Perpétua e Marcelo farão daqui a pouco. E a segunda é porque nós vamos lançar uma plataforma muito importante para todo esse debate de sustentabilidade, que é a plataforma Recircula. Então, em instantes, teremos mais esses 2 eventos. Obrigada.